Olá pessoal, sejam muito bem-vindas aqui no nosso canal. Gente, hoje não vai ser um canal assim como de costume, de casa, limpeza, organização, né? Nada disso. Hoje, gente, eu resolvi trazer um vídeo aqui bem diferente. E esse vídeo é para alertar os pais, tá? Você que é pai, você que é mamãe, né? Você que tem aí os seus filhos, é para alertar vocês. Gente, eu resolvi gravar esse vídeo porque é sobre um desenho, né, que tá fazendo muito sucesso ali na Netflix, né? Ele tá em alta ali na Netflix para as crianças. E eu fiquei sabendo desse desenho através da prima do meu esposo, né? A gente foi fazer um passeio ali, né, entre casais, e ela comentou sobre esse desenho. E, gente, como eu crio conteúdos aqui na internet, né, ela me deu a ideia de criar um conteúdo até explicando, né, para os pais a importância sobre esse desenho. E como eu já tive, pessoal, pela misericórdia de Deus, algumas experiências espirituais, eu sei que o mundo espiritual, ele é muito real, tá? O mundo espiritual, ele não brinca, então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós deixamos os nossos filhos ali consumir, tá? Porque, gente, talvez para algumas pessoas não faça sentido esse vídeo, mas eu acredito e creio que para muitas pessoas vai fazer muito sentido, porque muitas das vezes o inimigo, ele só quer uma legalidade, uma brecha para entrar dentro da tua casa, para agir ali no meio dos teus filhos, tá? Então, prestem bastante atenção nesse vídeo, pessoal, porque esse vídeo vai ser muito importante e eu tenho certeza que vai alertar e vai ajudar muitos pais também, tá? A ficarem mais atentos aí com os seus filhos, né? Com o que eles assistem, com o que eles trazem para sua casa. Então é isso. Se você tá gostando do vídeo, não esquece, deixa seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Gente, nesse canal meu, eu trago mais rotina, organização. Agora eu tô em obra, né? Pra glória de Deus, tô construindo minha casinha. Então eu compartilho também algumas vezes ali a obra. Tem um diário de obra aí, tá? Bom, pessoal, o nome do desenho chama Guerreiras do K-Pop. Eu vou deixar passando em algum lugar aí na tela, tá bom? A fotinha e o nome ali do desenho. Gente, esse desenho, ele mexe muito com o mundo espiritual, tá? Ele mexe muito. Por quê, pessoal? As nossas crianças, elas são muito inocentes, né? Elas são puras. Então, assim, criança, quando está assistindo um desenho, normalmente ela não tem noção do que ela está assistindo, né? Ela não tem uma interpretação daquilo que ela está assistindo, né? Então, pessoal, o que acontece nesse desenho? Esse desenho são 3 guerreiras ali, são 3 meninas, onde elas cantam ali, sabe? Elas atuam na música ali. E através da música delas, como elas vão crescendo, né, elas vão criando aquela audiência, ela tem ali o seu público, né? Elas viram famosas, né, devido a elas terem a voz assim muito bonita, elas cantam bem. E isso assim é como se você estivesse ali no meio dos famosos, né? Então elas conquistam ali a audiência delas, né? E além delas terem esse talento de cantar, elas também ali conseguem identificar demônios. Então, assim, se tiver um espírito sobre uma pessoa ali, um demônio ali oculto, elas conseguem ver e elas matam. Então, assim, elas são caçadoras de demônios também. Então, elas conseguem identificar, elas têm esse dom e elas ali guerreiam contra eles e matam. Só que, gente, esse filme, esse desenho, ele é muito impactante. Quando a prima do meu esposo falou, eu fui procurar assistir para me entender também, saber um pouquinho mais. E, gente, eu fiquei impactada o quanto esse desenho mexe com o mundo espiritual. Você não tem ideia, gente. Se você não assistiu, você que é pai, você é mãe,
Se você é cristão, você, pai, é cristão, assiste esse filme, assiste esse desenho para você ter uma noção do quanto impactante é. Gente, é tão impactante que os demônios, quando eles vão até essas meninas, né, quando elas identificam eles, ela mata. Então vem aquela guerra, vem aquela luta, e os demônios eles voltam para o inferno. Então mostra essa parte, eles voltam para o inferno, e quando eles voltam, assim, tem aquele grupo, aquele monte de demônios ali, eles estão ali todos oprimidos, com medo. Por quê? Porque quando eles voltam e eles não conseguem derrotar aquelas meninas, o próprio, né, não vou falar o nome aqui porque não convém, mas o próprio K, né, o K você já vai entender, ele ali, aqueles demônios, eles sofrem, né, na mão dele, porque ele é o maior do inferno, né? Ele é que é o poderoso ali no inferno. Então, quando eles não conseguem exercer a função deles, quando eles não conseguem derrotar as meninas, que eles voltam ali pro inferno, eles sofrem ali na mão do capiroto mesmo, né? Eles pegam aquele demônio sofre ali, enfim, mostra essa realidade para você ter ideia dentro do desenho, gente, de tão impactante que é. E aí, como os demônios lá, né, que o próprio Satã envia, né, o próprio capiroto ali envia, quando ele manda e eles não conseguem derrotar, ele precisa usar de outras estratégias lá no inferno. Então, gente, aparece ali um grupo de 3 rapazes, e esses rapazes, eles têm a voz. Ele tem a voz assim muito bonita, e eles falam: deixa que nós vamos, porque nós vamos se infiltrar no meio, nós vamos conseguir pegar a audiência dela, e com isso nós vamos conseguir roubar a alma. Gente, é muito impactante esse desenho, porque esses meninos, eles vêm pra terra e eles começam a cantar, e eles começam a conquistar a audiência delas, e através desses cantos eles roubam as almas, sabe? Eles tiram as almas das pessoas, levam as almas para o inferno. É muito impactante. E o que me deixou assim bem impactante, gente, foi em questão que a Bíblia fala que o Satanás ele só veio para roubar, matar e destruir. E o que acontece? Ele veio para acusar. Então, ele sempre vai tacar na minha cara, vai tacar na sua cara o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, o que aos olhos dele nós somos. Então, assim, um desses rapazes que vem para a Terra, ele tem um passado onde, infelizmente, ele escolheu ali, né, servir ali a um reinado, comer do bom e do melhor, e abandonou a sua mãe e a sua irmã. Então, Satanás usa dessa acusação para conseguir a alma dele, para roubar a alma dele. Então, isso foi muito impactante também, porque quando nós damos ouvido às acusações de Satanás, nós estamos dando brecha para ele, nós estamos abrindo brecha na nossa vida para dizer que ele que manda em nós, para que, sabe, que a nossa vida pertence a ele, mas isso é mentira. Porque Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, sabe? A Bíblia fala que se você aceitou Jesus na sua vida, se você colocou Deus no centro da sua vida, tudo se fez novo. O velho ficou para trás e tudo se fez novo. Então não deixa Satanás colocar na sua mente, querer te acusar pelas coisas que você passou pelo seu velho. Quando vêm acusações na sua mente, você fala: eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que tudo se fez novo, o velho ficou para trás. Então não deixe que as acusações de Satanás façam de você um prisioneiro espiritual. Em nome de Jesus, tá? Isso também é um conselho para você. Porque ele usa disso, ele vem para acusar, ele vai acusar sua mente, vai acusar o que você fez. Só que se você pediu perdão para Deus e abandonou, esqueceu, não fez mais, o seu pecado está perdoado, porque a Bíblia vai falar sobre a mulher adúltera. Aquela mulher adúltera no tempo de Moisés, na lei de Moisés, as mulheres que adulterassem,
elas seriam condenadas à morte, elas seriam apedrejadas até a morte. Mas quando o povo veio para apedrejar aquela mulher, o que acontece? Jesus entrou na frente e falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E as pessoas foram largando a sua pedra e foram deixando, porque elas sabiam do pecado delas. E Jesus olhou para aquela mulher e falou: quem está aqui? Mais ou menos isso, gente. Me perdoa se eu falei errado, mas quem está aqui para querer te acusar? Porque os pecadores, os acusadores, eles largaram as pedras e foram embora, porque eles sabiam que eles tinham pecados. E Jesus olhou para ela e falou: vai, não peques mais, os seus pecados estão perdoados. Então, quando nós pecamos e nós confessamos a Jesus que nós erramos, que nós falhamos, mas nós não queremos continuar no erro, no pecado, e nós abandonamos, nossos pecados estão perdoados. Então, não deixa isso não deixa Satanás trabalhar na sua mente e querer colocar as coisas que já passou. Se você fez e você deixou, confessou e largou, já está perdoado. Jesus te perdoou. Então, assim, é muito impactante, porque o desenho fala sobre isso também. Por isso que, assim, tem várias... você vê realmente a forma que o inimigo trabalha também nesse desenho. Gente, e como eu estava falando, né, aqueles rapazes, né, eles vão ali para a terra para poder conquistar aquela audiência, ganhar as almas ali daquelas 3 meninas, e ali elas conseguem identificar ali que eles são demônios, e começa aquela guerra, aquela luta. Só que uma dessas 3 meninas, elas têm a marca, porque assim, quando a pessoa ela né, é escolhida pelo bicho, né, pelo próprio capiroto lá, ela tem uma marca no corpo. E essa menina, ela tem uma marca, porque quando ela nasceu de uma parte que parece que o pai dela era demônio, parece, e a mãe dela era anjo, uma coisa assim, não entendi direito, mas foi mais ou menos isso aí. E ela ficou com uma marca nesse corpo, e essa marca ela não escolheu ter, essa marca ela nasceu com ela. Só que ela era uma menina boa, ela era uma menina do bem, ela tinha o dom de identificar. Então ela tinha o lado negro e o lado, né, bom na vida dela. O que me faz lembrar de nós, porque nós somos corpo, somos espírito, alma e corpo, né? Nós, por mais que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos carne, nós somos pecadores. Então, nós não somos completamente santos, né? Santos somente Jesus é. Então, todos os dias nós temos que vencer o nosso eu em oração, em jejum, né? Em consagração, em renúncia. Então, assim, a marca, né, que é o pecado, ele está em nós, só que nós temos que todos os dias nos confessar diante do Senhor e poder querer fugir, né, da aparência do mal, porque todos nós somos pecadores, nós vivemos no mundo pecador, né, no mundo sujo, até a volta de Jesus. Então, assim, gente, é um desenho muito impactante, um desenho que mexe muito com o mundo espiritual. E se você não ter vigilância, você abre uma brecha para Satanás entrar dentro da tua casa através daquele desenho. E quando ele entra, o comportamento das crianças mudam, as crianças começam a ter pesadelos, as crianças começam a ter medo dentro de casa. Então, pessoal, tomem muito cuidado. Um relato e um pouquinho da minha experiência. Hoje em dia, na minha casa, eu não assisto filme de terror. Não deixo nada de terror entrar na minha casa. Esses tempos atrás, eu assisti um filme na Netflix, ele está na Netflix, ele se chama A Libertação. É um filme forte, é um filme impactante, mas eu assisti com a minha família porque eu queria saber o que aconteceu com aquela família,
né? Eu tive a curiosidade de saber o que aconteceu, porque realmente foi um filme baseado em fatos reais. E eu amo filmes baseados em fatos reais. Eu gosto de assistir para mim poder adquirir experiência, saber o que aconteceu. Eu gosto de filmes assim para conhecer as histórias das pessoas, né? Isso eu amo. Eu amo saber da história das pessoas. Eu amo filmes motivacionais, enfim. Então eu assisti com a minha família e eu vi ali nesse filme o quanto é importante você ter o batismo com o Espírito Santo, tá? Se você quiser saber também, deixa nos comentários que eu posso fazer um spoiler também para você, dizendo também o que eu achei sobre esse filme. Bom, pessoal, então eu vou contar a minha experiência. Como eu falei, hoje em dia a gente não traz mais esse filme de exorcismo, de terror, qualquer filme assim não entra mais dentro da minha casa, principalmente filmes assim demoníacos, né? Quando a Didi era pequenininha, ela tinha em torno de... Gente, eu acho que ela não tinha nem um ano, ela tinha só alguns meses mesmo. Eu morava nesse mesmo lugar, só que eu morava num cômodo aqui na frente. E a gente tinha a mania de muitas vezes assistir filme de terror, assistir filme demoníaco, assistir essas coisas. E quanto mais você busca o Senhor, mais experiência você tem com Ele. Então, gente, eu era nova, eu não tinha experiência nenhuma espiritual, né? Assim, nenhuma que eu digo, assim, forte, impactante, sabedoria, sabe? Não tinha a sabedoria que hoje Deus me deu. Então, acabava que assistindo coisas pesadas. E através daquilo foi entrando coisas, espíritos malignos dentro da minha casa. E eu sempre fui uma pessoa que eu tive sensibilidade espiritual, né? O Senhor já me deu esse dom. E quando eu morava naquele cômodo, eu comecei a sentir algo muito ruim lá dentro. Eu não via, graças a Deus, mas eu sentia que tinha algo lá, algo pesado. E um dia eu, ali, né, com medo, dando banho na minha filha. Minha filha, como eu falei, ela não tinha só alguns meses, não tinha nem um ano ainda. Eu tava dando um banho nela e eu tava sentindo aquele peso. Era um peso, assim, que eu não sei explicar. Só quem já sentiu esse peso pode deixar aqui nos comentários, tá bom, gente? Eu vou amar ver o seu comentário. E quando eu senti esse peso, eu liguei numa rádio, na época eu não tinha autoridade espiritual para expulsar. Então liguei uma rádio e na hora um pastor tava orando e era aquela oração forte, sabe? E nessa oração, quando ele falou amém, a minha filha, o corpinho dela veio para trás, assim, eu tava arrumando ela, já trocando a roupinha dela, o corpo dela veio para trás. E ela começou a gritar muito, a se desesperar. Eu peguei ela no colo, saí correndo e fui pra casa da minha avó. Porque minha falecida avó, ela morava aqui do lado da minha casa, né? Infelizmente, né, o Senhor já recolheu a minha avó. Mas enfim, eu fui pra casa da minha avó desesperada. Avó, me ajuda, tem coisa naquela casa. Gente, passei por um processo muito difícil. Tive que chamar alguns irmãos pra vir na minha casa orar, pra poder ajudar. Porque era algo muito pesado. E como eu falei, eu tinha essa sensibilidade espiritual. E um dia a tia do meu esposo passou pela minha casa e viu. E era uma capa preta, sabe? Um demônio de capa preta. Se você não sabe, é o espírito da morte. E o Senhor teve muita misericórdia da minha vida, da minha família, né? Os irmãos vieram, oraram na minha casa e repreenderam. Então, gente, depois disso, passado um tempo, o inimigo não o suficiente, ele veio no sonho querer me matar. Mas Deus foi muito misericordioso. Eu fui num culto com uma mãe da minha amiga. Ali Deus usou uma serva dele que estava pregando e revelou que eu estava tendo aqueles sonhos e repreendeu. E para a glória de Deus, eu não tive mais. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, toma cuidado, porque se você não vigiar, se você não saber o que seus filhos estão vendo, o que eles estão assistindo, até uma peça de roupa, um brinquedo que você traz para sua casa, gente, consagre ao Senhor. Você que é servo de Deus, serva de Deus, tenha sabedoria, sabe? Porque não adianta a gente buscar o Senhor e a gente não ter sabedoria dentro da nossa casa. Qualquer peça de roupa, qualquer brinquedo que você trouxer,
consagre ao Senhor, ore ao Senhor, peça para que Deus venha repreender todo o mal daquela peça e para que Ele possa abençoar e tornar toda maldição em bênção, tá? E aí sim você venha usar, né, venha colocar dentro do seu lar. Porque também tenho outra experiência de um objeto que eu ganhei, mas só que se eu ficar falando aqui, ó, vai horas esse vídeo. Então, gente, o que eu queria dizer pra vocês, se você vai colocar um desenho pro seu filho, procure saber do que é aquele filme. Às vezes você não precisa nem assistir, mas vai lá, ver um resumo daquele filme lá no Google, sabe? Ver um resumo, o que quer dizer aquele desenho, o que significa, o que tá querendo falar aquilo. Se você tiver a oportunidade de assistir com seu filho, assista também, mas tenha cuidado, porque criança, ela não tem consciência do que ela está assistindo, né? Criança, ela não sabe interpretar ali o que ela tá vendo. E nós que somos pais, devemos pedir ao Senhor sabedoria, né? Para que o inimigo não tenha legalidade dentro da nossa casa, para que ele não faça ruaça dentro do seu lar, para que o seu filho não venha ter pesadelos, tá? Porque às vezes a criança, ela começa a acordar muito à noite, eu tô com medo, e às vezes você não tem sabedoria de Deus, acha que a criança tá com frescura, que a criança tá com alguma coisa, é um alerta, tá? É um alerta. Se o seu filho, ele tá com medo, ele não tá conseguindo dormir, entra no quarto com ele, ora, repreende todo o mal em nome do Senhor Jesus, posiciona a mão na cabeça do teu filho, ora, repreende todo o mau pensamento, repreende todo o sonho negativo, sabe, toda a artimanha de Satanás. Coloque em posição de mão no seu filho, ore sobre ele, ore dentro do quarto dele, repreenda todo o mal em nome de Jesus. E tenha sabedoria do que você deixa os seus filhos assistirem. Tenha sabedoria para o seu filho não assistir qualquer coisa por aí e tá abrindo brechas ali, e o inimigo tá agindo dentro da sua casa, tá? E também o comportamento dos filhos, se o comportamento do seu filho era de uma forma e de repente mudou repentinamente, às vezes pode ser birra, claro, né? É por isso que o pai e a mãe tem que ter sabedoria, tem que saber corrigir os seus filhos. Eu nunca fui a favor de os pais ficar espancando, sabe, batendo no seu filho o tempo todo por conta de situações. Eu nunca fui a favor, né, devido às situações, o que eu já passei na minha vida. Eu acho que tem correções que você pode corrigir o seu filho sem precisar ficar espancando, judiando, batendo, tá? Você pode tirar muito bem do seu filho aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele gosta de sair, ó, aprontou, não vai fazer, tá de castigo, aprontou, não vai ganhar, tá de castigo. Eu sou a favor de cuidar do meu filho dessa forma. Nunca gostei de ficar espancando, batendo na minha filha, não, eu sou contra isso, mas essa é a minha opinião. Bom, gente, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, tá bom? Então toma cuidado, é só um alerta mesmo para você ter cuidado com o que você traz aí para os seus filhos assistirem, o que eles fazem. Fica sempre ali monitorando. Nós somos pais, nós somos anjos na terra para os nossos filhos. Se Deus me deu uma filha, se Deus te deu os teus filhos, é porque Ele confiou de entregar nas tuas mãos. Porque as crianças, elas são herança do Senhor, né? As crianças, elas são puras, elas são bênçãos para nossas vidas. O Senhor nos confiou, entregou nas nossas mãos para que nós venhamos cuidar com amor, com sabedoria, tá? Então você, pai, você, mãe, você é um anjo do teu filho na terra. Então cuida bem dele, orienta, fica sempre ali na dispersação, sabe? Vigiando o que ele tá fazendo, sempre orientando, para que o inimigo não tenha legalidade e poder sobre a vida do teu filho e da sua casa, em nome de Jesus. Bom, pessoal, espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, tá bom? Se te ajudou, deixa o like e que você possa sempre estar aí atento ao que o seu filho, a sua filha fica assistindo, vendo, tá bom? Que você sempre fique atento em tudo. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!